Hoje, todo mundo que está exposto em Bitcoin está no lucro. Sim, estamos em novas máximas históricas e muitos de vocês querem saber se ele vai continuar subindo, aonde que você deve vender, se você ainda não comprou, será que é tarde demais para estar comprando agora? Então nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha em alguns aspectos, vai dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin e ver o que a gente pode esperar para ele no curto prazo e também no longo prazo. Então se você está na dúvida sobre o que fazer em relação ao seu Bitcoin, fica comigo até o final desse vídeo, porque aí você vai saber certinho o que você deve fazer. Se você ainda não me conhece, eu sou o Fernando, seu Crypto Brother, e bora para mais um vídeo. Bom pessoal, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o quão valioso o Bitcoin já é, beleza? Então quando ele atingiu aí a marca dos 110 mil dólares, ele passou a Amazon em tamanho de mercado aí com 2,2 trilhões de dólares em capitalização de mercado, beleza? Aqui, se a gente for fazer uma conta básica, então a valorização aí de mais quase 50%, né, chegando nos 150 mil, a gente conseguiria passar aí o market cap da Apple, certo? Chegando aí a ser maior que a terceira maior empresa do mundo. E se a gente for ver, né, a Nvidia e a Microsoft não tem um mercado tão maior. Então se o Bitcoin chegar ali em 170 mil, 180 mil dólares ou 200 mil dólares, ele simplesmente será maior que qualquer empresa no mundo todo, certo? Ficando atrás aí do ouro, né? O ouro ainda tem um market cap muito maior que o Bitcoin, mas eu acredito sim que o Bitcoin vai chegar a encostar no ouro com os próximos anos, beleza? Principalmente porque eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor, assim como o ouro, beleza? Mas a gente vai dar uma olhadinha nesses aspectos um pouco mais pra frente. Mas então beleza, entendendo aí já o tamanho do Bitcoin, vamos dar uma olhadinha no gráfico dele e ver o que a gente pode esperar aí no curto prazo e também no longo prazo, beleza? Então aqui eu estou no gráfico diário do Bitcoin e a gente pode ver um indicador que é extremamente positivo aí para a performance do Bitcoin, certo? Então a gente está aqui com um Golden Cross, ele foi confirmado ontem, vocês podem ver aí que a linha vermelha passou a linha verde, certo? A média de 200 dias e a média de 50 dias se cruzaram, certo? E aqui, se a gente der uma olhadinha no passado, nas outras vezes que isso aconteceu, a gente pode ver que altas explosivas ocorreram, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Puxei a régua, vamos ver o dia do Golden Cross, vamos pegar aqui o fundo desse dia, beleza? Até o topo, foram simplesmente 67% de alta durante 53 dias, beleza? Então a gente ficou aí um mês e pouquinho, quase 2 meses, certo? Em alta, e tivemos uma valorização de 67% na última vez que a gente teve esse Golden Cross, certo? Se a gente voltar mais um pouquinho no tempo, a gente tem aqui, ó, mais um Golden Cross, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no fundo daquele dia, beleza? Vamos até pegar um pouco mais para cima. Daqui, ó, até o topo, 120% de valorização, 139 barras. Então isso daí já daria mais de 4 meses de alta, certo? Tivemos uma correção sim aqui no meio do caminho, certo? Então vamos dar uma olhadinha aí no mais curto prazo, né? Aquele primeiro topo, então a gente chegaria aqui, ó, em 47% de alta antes de uma primeira boa correção, beleza? Se a gente for olhar também o tamanho dessa correção, certo? Vamos dar uma puxadinha, 20 e poucos por cento, beleza? A última vez aí, outra vez que a gente teve o Golden Cross, beleza? Então a gente teve esse Golden Cross mais ou menos aqui, tivemos uma queda na sequência, depois uma alta de 10%, mais uma queda grande aí já mais de 13%, e depois de novo fomos bem alto aí com 36% de valorização. Então assim, simplesmente esse indicador já é um ótimo sinal aí de que a gente pode ter uma possível alta aí para o Bitcoin e por muitos outros fatores também que impulsionam também um bom cenário macro aí para que o Bitcoin continue subindo. Então sim, na expectativa de curto prazo e médio prazo também é que o Bitcoin continue subindo, mas é claro que a gente pode ter algumas correções aí no meio do caminho. Então aqui eu já vou deixar uma dica para você que tá de fora do Bitcoin e tá pensando se tá na hora de entrar ou se você já perdeu o bonde, certo? Cara, comprar o topo é sempre uma decisão arriscada. Então o que eu faria? Se você tá querendo entrar e acha que perdeu o bonde, entra com uma porcentagem do seu capital. Então vamos supor que você quer pôr aí R$1.000. Cara, entra com R$200, R$300 hoje, espera amanhã, vê se o preço deu uma quedinha, compra mais um pouquinho. Se ele continuar subindo, você já está exposto aí à valorização dele. Se ele está caindo, aí você pode continuar comprando até chegar a aportar todos os seus R$1.000 e você pode fazer um preço médio aí, conseguir um lugar de compra maior, beleza? Mas sim, a minha expectativa é de continuidade de alta pelos próximos dias. Mas por que eu tô falando isso e acredito que o Bitcoin deve continuar subindo? Aqui de cara nesse post a gente já consegue ver alguns indicadores que são interessantes, que mostram que a galera ainda não está muito desesperada, apesar dessa grande alta já de máximas históricas no Bitcoin. Primeira coisa, o Fear and Greed Index, né, o índice de medo e ganância.
muitas vezes quando a gente chega em novas máximas históricas, ele está em extrema ganância, certo? Coisa que a gente não viu dessa vez quando ele quebrou a máxima, certo? Ele estava aí simplesmente em ganância com 69 pontos, certo? Então assim, ele não estava super calmo, né? Já estávamos em ganância, porém a gente não estava com esse valor muito alto, o que é positivo, né? E mostra que teria aí mais espaço de subir, certo? A própria frase do Warren Buffett: compre quando todos estão com medo, venda quando todos estão com ganância, beleza? Outra coisa que é interessante de olhar, funding rates, né? Então taxas pagas para se alavancar, certo? Estão em níveis baixos, certo? Então isso é muito saudável para a continuidade de alta do Bitcoin. Normalmente quando a gente tem as taxas de alavancagem muito altas, é possível que a gente tenha uma correção, certo? E no momento elas estão muito tranquilas. E por último também, né, a quantidade de pesquisas no Google sobre Bitcoin ainda não está muito alta e também a movimentação aí sobre Bitcoin em redes sociais também não está muito alta, certo? Então a galera ainda nem se ligou muito, a grande maioria das pessoas ainda não está de olho no Bitcoin, apesar dele já estar aí em máximas históricas. Bom, então esses três aspectos para mim já são grandes indicadores que mostram que no curto prazo a gente tem mais espaço para subir, mas principalmente outra coisa que eu tô de olho aqui é o Bitcoin versus a liquidez global. Então, para quem não sabe, o Bitcoin tem uma relação muito forte com a liquidez global, porém com um certo delay, certo? Então a liquidez global performa primeiro e o Bitcoin segue esse movimento, normalmente aí com um atraso de uns 3, 4 meses, beleza? Então nesse gráfico aqui a gente tem a liquidez global versus o Bitcoin e ela está atrasada aí em alguns dias, beleza? E se a gente for ver aqui, o preço do Bitcoin acompanhou muito bem o movimento da liquidez global, certo? Ela mesmo já tinha tido uma grande queda e uma correção, e como vocês podem ver ali em abril, quando a gente fez o fundo, também foi mais ou menos a parte do fundo da liquidez, e se a gente for ver esse gráfico, vai para cima, certo? Já imprimiram muito mais dinheiro, certo? E o Bitcoin provavelmente vai acompanhar esse movimento, assim como ele tem feito, beleza? Sendo assim, né, com base nesse gráfico aqui, ó, e se vocês quiserem acompanhar esse cara no Twitter, Colin Talks Crypto, ele tá sempre comparando esse gráfico do Bitcoin com o M2, certo? A gente poderia ver sim aí, ó, mais uma corrida de alta aí no mês de junho, beleza? Uma possível correção ali, talvez final de junho, começo de julho, e depois a gente deve continuar subindo junto com a liquidez, certo? Uma coisa que eu acho que vale ficar de olho também é que lá em julho e agosto a gente vai ter a pausa dos 90 dias do Donald Trump, né, das tarifas que o Donald Trump colocou. Então nesse momento também a gente pode esperar muita volatilidade no mercado devido às incertezas de o que vai ser dali em diante, né? Então nessa área aqui eu poderia estar pensando em realizar parte dos meus lucros. Isso se você é alguém que quer operar o Bitcoin, porque eu particularmente compro o Bitcoin e seguro ele para sempre. A gente vai dar uma olhadinha no porquê. Bom, então o primeiro motivo muito simples de que me faz querer não vender os meus Bitcoins é isso daqui: Bitcoin has no top. O Bitcoin não tem um topo. Porque o Fiat has no bottom. Porque o dinheiro comum, o dinheiro do governo, não tem um preço mínimo, certo? O que isso significa? Os governos podem imprimir dinheiro o quanto que eles quiserem, e quanto mais eles imprimirem, mais o dinheiro vai se desvalorizar. Como o Bitcoin tem apenas 21 milhões de unidades, ele tem um topo, certo? Ele tem um cap, e ele é um ativo escasso. Ou seja, quanto mais dinheiro for impresso, mais o Bitcoin será valioso. Além disso, é claro, né, o Bitcoin funciona como um sistema de pagamentos online, então ele é realmente uma solução para o dinheiro, certo? Ele é eficiente, você consegue enviar o Bitcoin ao redor do mundo todo, simplesmente tendo acesso à internet, certo? E pagando taxas muito baixas, certo? Qualquer pessoa pode ter Bitcoins e pode enviá-los por todo o mundo. Bom, mas não só isso daqui, né? Também a gente está vendo adoção em massa no Bitcoin, certo? Inclusive aqui, ó, o Texas, que é uma das maiores economias do mundo, certo? Então é a segunda maior dos Estados Unidos e a oitava maior economia do mundo, e eles passaram aí sua reserva estratégica de Bitcoin, certo? Então o Texas vai começar a acumular Bitcoin, certo? Falta simplesmente a assinatura do governador e essa lei entra em prática, certo? E aí as pessoas vão poder pagar taxas, pagar impostos em Bitcoins que serão armazenados pelo governo do Texas. Ele será o terceiro estado dos Estados Unidos que terá aprovado uma lei para a reserva estratégica de Bitcoin, e o próprio Estados Unidos também já tem a sua reserva estratégica e deve montar aí estratégias para continuar acumulando Bitcoins nos próximos anos. Outro dado que eu acho muito interessante de dar uma olhadinha é a entrada de dinheiro via ETFs do Bitcoin, certo? Então se a gente for ver aqui os números, certo? Em vermelhinho a gente tem dias que saíram dinheiro do Bitcoin e em preto dias que entraram dinheiro no Bitcoin, certo? Se a gente for olhar ontem, aí, ó, dia 22 de maio, 934 milhões de dólares foram comprados em Bitcoin, certo? No dia anterior, 600 milhões de dólares. Antes, 300 milhões de dólares. Depois, 600 milhões de dólares. Então só aqui, cara, a gente já vê quase 2 bilhões de dólares de entrada de capital no Bitcoin somente via ETF, certo? Então
o interesse no Bitcoin está muito grande, certo? Tem muita gente interessada no Bitcoin, são estados comprando, países comprando, investidor de varejo, enfim, grandes empresas que podem comprar via ETF também estão acumulando Bitcoins. Mas não só isso, hoje a gente tem empresas de tesouraria de Bitcoin, certo? Como que funciona uma empresa dessas? Então eles emitem uma dívida para comprar Bitcoins e prometem ações da empresa em troca dessa dívida, certo? Então é uma dívida sem juros, porém que te dá exposição em Bitcoin. E por que isso é interessante? Porque fundos de pensão, outros países, bancos centrais, muitas vezes não podem interagir diretamente com o Bitcoin, não podem acumular ele diretamente, ou os próprios ETFs, mas podem comprar ações de empresa, certo? E podem comprar dívidas de empresa também. Então com isso a gente consegue que mais pessoas invistam em Bitcoin. Inclusive ao redor do mundo todo, na Suíça, tem Banco Central que está acumulando ações da MicroStrategy, né, que é a maior empresa de tesouraria que a gente tem no mundo. A gente vê vários outros governos também acumulando ações dessa empresa, certo? Governos de estado, fundos de pensão, enfim, muita gente está exposto indiretamente ao Bitcoin por meio dessas estratégias, certo? E se a gente for ver aí, só na semana passada, certo? A Strategy comprou aí pouco mais de 7 mil Bitcoins por quase $1 bilhão. Metaplanet lá no Japão comprou aí mais de 1.000 Bitcoins. No Brasil a gente tem a empresa Melius também, ó, fez uma compra de quase 300 Bitcoins. O Mercado Livre também está acumulando Bitcoins. No Reino Unido ali, ó, essa empresa Binance comprou Bitcoins. Se a gente for ver aqui, ó, na Suécia, a primeira empresa de tesouraria também comprou aí quase 5 Bitcoins, certo? Então o interesse por esse ativo é gigantesco. Bom, então aqui um ponto interessante que eu quero trazer aí sobre essa situação aí das empresas comprando e também no cenário macro mundial, certo? Aqui o Japão está aí em máximas históricas para o seu título de dívida de 40 anos. Então o que isso significa? Significa que as pessoas não querem comprar a dívida do Japão e para isso eles têm que pagar aí mais juros sobre essa dívida, certo? Então eles estão aí em máximas históricas nesse indicador, certo? E se a gente for olhar lá para a Metaplanet, que é essa empresa aí que faz tesouraria de Bitcoin lá no Japão, olha a alta que eles tiveram aí desde abril, certo? Se a gente por aqui até o topo que foi encontrado, são quase 200% de valorização. Bom, depois de dar uma olhadinha em todos esses aspectos que eu trouxe, acho que já dá para ter uma noção do que esperar do Bitcoin. A verdade é que o dinheiro tradicional que a gente tem, né, impresso pelos governos, é tendencioso ao fracasso, certo? Eles vão sempre poder imprimir mais dinheiro e gerar mais dívida, certo? Inclusive, essa crise aí dos juros, por exemplo, lá no Japão e até nos Estados Unidos, né, os yields dos Estados Unidos aí de longo prazo estão extremamente altos, certo? Os Estados Unidos também precisa renegociar a sua dívida, certo? E as pessoas estão cada vez confiando menos aí nesses títulos de dívida de governo. Não é porque eles pensam que o governo não pode pagar, porque de fato eles podem, basta eles imprimirem dinheiro e comprar essa dívida. Porém a questão é, será que o rendimento que eu vou ganhar vale em função da inflação, da desvalorização do dinheiro, justamente porque eles estão imprimindo mais dinheiro para pagar essa dívida? Então é esse jogo aí que está acontecendo, a gente está num momento muito crítico aí no cenário macro mundial, certo? E o Bitcoin vem como uma solução, ele está cada vez mais correlacionado com ouro, com prata, que também são ativos escassos, certo? E justamente nessa parte de crise aí dos juros, a gente está vendo ouro e prata e outras commodities também se valorizando muito, beleza? Então sim, eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor, vejo alta para o curto prazo e vejo alta muito maior para o longo prazo, certo? Eu costumo responder aquelas pessoas que falam, ah, se eu comprar Bitcoin eu vou ficar rico, tal, não sei o que. Vamos ser realistas aqui, cara. Se você comprar no curto prazo, esse ano ainda, acredito que sim, o Bitcoin pode bater aí $150 mil, por exemplo. Cara, isso seria uma valorização aí de 40% mais ou menos. Então assim, você não vai mudar de vida, mas você tem uma exposição muito boa num ativo consolidado, certo? E se você esperar aí 5, 10 anos, cara, eu vejo potencial de 10 vezes para o Bitcoin. Vejo ele sim a $1 milhão, justamente porque ele é escasso e porque a impressão de dinheiro não vai parar. Então se você quer aprender um pouco mais sobre Bitcoin, a sua tecnologia e também sobre a história do dinheiro e por que eu acredito que o Bitcoin é uma ótima exposição e é um ativo de reserva de valor, eu vou deixar linkado aqui uma playlist que eu fiz ensinando sobre Bitcoin e eu espero que aí sim vocês consigam entender também e comecem a acumular os seus Bitcoins. Então pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e até uma próxima.